Bom, graças a Deus, irmãos, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da igreja também, e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre Justino o Mártir, bem? Justino o Mártir. Nós já falamos aqui sobre a perseguição que aconteceu nos tempos de Nero, em que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram mortos, os cristãos eles foram trucidados nas fogueiras de Nero. Falei com vocês aqui também sobre Inácio de Antioquia, que se transformou lá comida para os leões o atacaram e o comeram. Falei sobre Policarpo também, que foi morto. Falei sobre Potino, bispo de Lyon, Irineu de Lyon, e agora vamos falar um pouquinho sobre Justino o Mártir. Esse Justino é o seguinte, ele era um filósofo pagão fervoroso, altamente intelectual, muito intelectualizado, porque a intelectualidade ela tem alguns critérios, tá? Isso aí é bíblico, também é bíblico. A sabedoria, de acordo com o livro de Provérbios, a sabedoria ela edificou a sua casa no alto da colina, é o que diz o livro de Provérbios. Ela colocou a casa dela muito bela, muito, ostensiva no alto da colina, é para ser vista mesmo a sabedoria. E ela prepara um banquete extraordinário, uma coisa assim de fineza, só bandeja de prata e maçãs, sabe? É um negócio assim, de cores de primeira. Aí a sabedoria, ela pega e sai pelas praças, convidando as pessoas: venham simples de coração, venham participar do meu banquete, subam as escadarias, porque a minha casa é lá em cima. Eu não vou montar minha mesona aqui na comunidade para todo mundo chegar e fazer bagunça no meu bolo. Não, vai chegar na minha casa, vai ser muito bem recebido, vai sentar-se, vai aprender os banquetes da sabedoria. É assim o livro de Provérbios. Você vai ler lá o capítulo 8, capítulo 9 de Provérbios, você vai ver os banquetes da sabedoria. Aí ela vai dizer assim: mas os tolos rejeitam o convite, os tolos rejeitam a repreensão. Então o que acontece é que a intelectualidade, ou a inteligência, ou a sabedoria, ela tem os seus requintes, irmãos. Ela tem os seus requintes, ela tem as suas altas exigências. Ela vai servir um banquete para você aqui em cima. Você vai ter que subir as escadarias, vai ter que se esforçar. A sabedoria diz assim: olha, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então a sabedoria você busca na madrugada. Os salmistas falam: Senhor, o meu coração aprendeu enquanto eu estava dormindo. A sabedoria visitou o salmista durante o sono, ele aprendeu até dormindo. O sábio aprende até dormindo. Então existem algumas disciplinas, meus irmãos, que vai tornar você mais intelectualizado, com maior perspicácia para entender alguns assuntos. E essas disciplinas, se você seguir ela, com o passar do tempo, você vai conseguir ter aquela compreensão do assunto. É o que acontece com o Justino, antes dele se tornar cristão. Ele se intelectualizou, ele se tornou um filósofo brilhante. E a princípio, ele rejeitou a fé cristã porque parecia um barbarismo, uma coisa de bárbaro, uma fé tosca. E tem gente que não aceita o evangelho, esses intelectuais, eles não aceitam o evangelho por falta da simplicidade, da humildade em ler por eles mesmos a palavra de Deus, em eles mesmos ouvirem o evangelho. Então você vai ter um homem chamado Charles Finney na história da igreja. Esse Charles Finney, ele era um advogado brilhante, ele era um homem de uma alta intelectualidade, muito intelectual, tinha condições de vencer auditórios inteiros só no argumento, e ele rejeitava o evangelho. Mas de tanto pregarem para ele, que ele falou o seguinte: eu vou provar para vocês que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, e vou usar a Bíblia de vocês. E vou provar pelas escrituras que tudo isso aí é lenda e mito. Vocês creem em fantasias. E o que fez o Charles Finney? Começou a ler a Bíblia. O homem começa a ler a Bíblia, e a Bíblia foi vencendo os argumentos intelectuais que ele tinha. Ele foi sendo vencido pela palavra de Deus. Chegou um tempo em que ele não conseguia escrever contra a Bíblia, ele não conseguia fazer os argumentos jurídicos que ele queria fazer contra a palavra de Deus. Mas ele tinha vergonha dos amigos dele que zombavam do evangelho, e os amigos dele iam visitar ele no escritório dele, e cadê o Charles Finney? Estava trancado por lá.
trancada onde? No escritório. Fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Ela lendo a Bíblia, pastor. E lendo a Bíblia e chorando. Lendo a Bíblia e tocado pelo Espírito Santo, porque não conseguia argumentar contra as Escrituras. Ele queria crer, mas aí ele tinha que assumir publicamente que ele foi vencido pelo livro. Mas não deu outra. Teve um dia que ele se rendeu, confessou o senhorio do Senhor Jesus, e toda a intelectualidade que Charles Finney tinha para o direito, ele voltou essa intelectualidade para a pregação do Evangelho e se tornou um exímio pregador da palavra de Deus. Auditórios inteiros eram convencidos pela pregação de Charles Finney, responsáveis por um dos maiores avivamentos dos séculos passados, tá? Grandes avivamentos. E aconteceu algo parecido com Justino Mártir. Ele era um filósofo, não acreditava na pregação do Evangelho, que era muito rudimentar, muito bárbaro. O Evangelho, ele tem essa sutileza de ele convencer o intelectual, dando rasteira nele, sabe? Dando rasteira, bate no ponto fraco dele, coloca uma doutrina absurda para ele crer. Isso é absurdo, mas toca a fé toca no coração. Então a gente lê aqui, ó: Justino nasceu de pais gregos na Palestina, no início do segundo século. Aí ele procurou fé na filosofia grega. Primeiro se uniu a um filósofo estoico, mas depois de algum tempo ficou desapontado porque não havia progredido no conhecimento do Deus do estoicismo. E o filósofo não parecia nem sequer considerar isto necessário. Então seguiu um aristoteliano que era, como ele se imaginava, sagaz. O que acontece? Tem gente, meus irmãos, que eles procuram a razão da fé, tá? Razão da fé. Você chega, abre a palavra e explica, mas ele não entendeu o porquê. Não tem uma lógica para isso daí. Por isso ele fica insatisfeito. Mas o Evangelho, ele é tão profundo, que ele se divide em graus de doutrina, graus de conhecimento. O autor aos Hebreus fala: esses aqui são os rudimentos da fé. Rudimento é para começar o diálogo. Doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo final, são rudimentos da fé. É o beabá do cristianismo. Mas agora eu já conheço os rudimentos da fé. O que tem para mim hoje? Aí o autor aos Hebreus fala: esse aqui é o nosso leite. O apóstolo Pedro fala: esse aqui é o leite não falsificado. Isso aqui é leite bom, sabe? Não tem água demais esse leite aqui. É leite, você pode beber ele, que é leite puro. Mas aí o apóstolo Paulo fala: com leite vos criei, e não com um alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Agora, vocês podem suportar? Podem. Então você pode suportar. Então vem para cá, porque o tabernáculo tem o pátio de fora, o tabernáculo tem um lugar santo e tem um lugar santíssimo. Você pode suportar as doutrinas mais densas do Evangelho, aquelas que vão causar um diapasão? O pastor que é da música, sabe o que é o diapasão. Você usa o diapasão, vai conseguir suportar as doutrinas do Evangelho na sua inteireza, no seu peso, na sua densidade? Vai poder? Posso, Senhor. Vocês podem aqui ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Pode? E beber o cálice que eu bebo? Posso, Senhor? Posso, né? Senhor, contigo eu irei até a morte. Você irá até a morte por mim, Pedro? Então, muitos de nós, a gente acha que pode suportar participar de algum conhecimento um pouco mais aprofundado do Evangelho. Só que ele escandaliza por causa que nos rudimentos, irmão, é para todo mundo. Os rudimentos, assim, é para ter o catecismo, tá bem? Perguntas, respostas, tirar as dúvidas, fundamentar a fé, manter a pessoa na sua convicção. Mas depois que você vai para os rudimentos, que você vai para os degraus acima do conhecimento de Deus, tá bem? Tem um livro do J.L. Packer, tá bem? É o teólogo J.L. Packer, que o nome do livro é Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. O livro é denso, o livro ele é gostoso de ler, mas ele é um livro muito pesado também, bastante pesado. O que é o conhecimento de Deus? Para onde esse conhecimento pode te levar? O que é que você vai fazer com esse conhecimento quando ele chegar para você? Você está conhecendo Deus. Então é uma coisa assim que escapa ao nosso conhecimento.
Eu já falei para os irmãos aqui sobre Søren Kierkegaard, que ele fala das estações da fé, tá? Estações na estrada da vida, é o nome do livro, Estações na estrada da vida. E o Kierkegaard vai dizer: você começa com a fé estética, o mundo do lado de fora, você experimenta uma fé estética, depois você experimenta uma fé ética, que são as regras de comportamento, aí você vai para a religiosidade A, que é aquelas primeiras experiências com a palavra de Deus, com o ritual, com a igreja, com a eclesiologia, e a religiosidade B, que é o salto da fé. Aí ele fala: o salto da fé é quando Deus manda você matar o seu Isaac, que é só você e Deus, e Isaac não existe, vai para a morte. Então você consegue dizer o seguinte: vai andar com Deus? O Moisés chega e fala o quê? Moisés: Senhor, estou andando com o anjo de Deus para lá e para cá, mas o Senhor eu nunca vi, queria ver o Senhor, né? É anjo para cá, anjo para lá, pragas no Egito, mas eu nunca vi o Senhor, e aí? Aí Deus fala: como assim, Moisés, você quer me ver? Quem me vê morre. Você quer me ver ainda? Quero, lógico, Senhor, mesmo morto eu quero ver o Senhor, nem que seja depois de morto. Então tá bom, ó, não vou te matar não, mas você vai ficar aqui nessa pedra, aí eu vou passar, conforme eu for passando eu vou colocar minha mãozona assim, ó. Aí você vai ver a minha mão, aí quando eu estiver lá na frente eu tiro a mão e você me vê pelas costas, tá bom? Tá bom, né? Pelo menos eu vi as costas de Deus. E quem ousou falar contra Moisés, ele foi repreendido, né? Como assim falam contra o meu servo Moisés? Vocês são profetas, eu dou sonhos e visões para vocês, mas com Moisés não, eu desço na tenda lá, ele tira a coberta e eu mostro quem eu sou para ele face a face. Esse conhecimento de Deus é algo assim que nos tira do chão, com certeza vai tirar a gente do chão, porque o Deus abscônditos, quem fala dos abscônditos? Deus abscônditos, quem fala é Isaías, tá? Tu és um Deus que se esconde, profeta Isaías. Como assim se esconde, Senhor? Deus abscônditos. Esse Deus abscônditos, o Martinho Lutero falou: existe o Deus revelado. O Deus revelado está aqui, você e eu estamos com a palavra de Deus escrita, Deus que se revelou nas Escrituras, mas tem o Deus abscônditos. Aí o Martinho Lutero falou: esse Deus abscônditos, aquele que não se revelou através das Escrituras, ele é uma experiência terrível. Você tem uma experiência com Deus abscônditos, não é que ele está para fora das Escrituras ou além das Escrituras, tá? Mas é que ele é o mesmo Deus das Escrituras que não revelou tudo. E como que a gente sabe que ele não revelou tudo? O apóstolo Paulo falou: em parte conhecemos e em parte profetizamos. É em parte. Então aqui a gente tem parte. Quando é que vem a totalidade? Quando ele vier. Quando ele vier, aí o conheceremos como dele somos conhecidos. Esse Deus abscônditos, ele é um enigma para nós, a gente quer conhecê-lo. Tem gente, meus irmãos, que vai ficar no nível rudimental da fé, mas vai ter aqui um Justino Mártir. Ele começou a andar com alguns filósofos, e filósofo andando com filósofo é aquele negócio, né? Especula tudo sobre tudo. Só que chega um momento em que a gente abandona a filosofia, que é outra coisa, que é algo mais. A filosofia não responde o nosso questionamento. Aí a gente muda de filosofia, vai para outra. Ele mudou para o aristotélico. Ele deixou de ser estoico, ele mudou para o aristotélico. Também não satisfez a curiosidade dele. Não satisfez. Parou? Não parou. A sabedoria, ela edificou a sua casa na colina, fez um banquete e continua convidando a gente. Vocês querem conhecer Deus? Querem? Então não desiste. Investe nisso aí. Vai investindo em oração, em conhecimento, em leitura da palavra, ter perspicácia também. Depois de alguns dias, pressionou Justino por seus honorários, que o abandonou, acreditando que ele não era filósofo absolutamente. Quer dizer, chega uma hora, meus irmãos, em que aquele que não tem um conhecimento de Deus, ele vai colocar um preço que você não pode pagar. O interesse dele é ganhar dinheiro. Quem tem conhecimento de Deus, essa pessoa aí, ele não vai colocar, paga primeiro para eu te ensinar depois, tá? Não tem isso, pastor, não tem. Quem tem conhecimento de Deus segue o que disse Jesus: de graça recebestes, de graça entrega, bem? De graça recebestes, de graça dai, é o que disse o Senhor Jesus. Quando vocês forem evangelizar, não levem bolsas com vocês, porque digno é o operário do seu salário. Deus vai enviar o sustento necessário para aquele que trabalha com a palavra. Agora começa a colocar um preço altíssimo,
eu tenho que participar do seminário da senhora, do senhor Sumidade, doutor, quanto custa? R$1.200, R$1.500 por um seminário que ele vai fazer online uma vez por mês. Bom, se você tem condições, Deus lhe deu graça, vai e faz, né? Deus vai e faz. Não é à toa que ele chegou a ser uma sumidade, porque o mundo do estudo é caro. Nós que trabalhamos com o estudo, os senhores sabem, um livro desse aqui, meus irmãos, tá? Um livro desse aqui, você pode desembolsar umas 2 notas aí, porque é caro. Esses livros aqui, todos são caros, tá? Tudo livro caro, Bíblia é caro, seminário é caro, tudo é caro no mundo do estudo bíblico. Não tem nada barato. Você vai comprar um livrinho e falar, esse aqui é mais barato, né? É mais barato. Embora que o mercado editorial está perdendo bastante dinheiro por causa da internet, que está tudo em PDF. Mas se você for aplicado e investir no conhecimento mesmo, teológico, você vai pagar muito caro. Então é lógico, se o irmão está cobrando R$1.200, é porque ele investiu nos diplomas dele e na pessoa que ele se tornou. Quem tem condições vai lá e paga. Agora, não pode ser a prerrogativa. Para quem vai ensinar as coisas de Deus, de graça recebeu, de graça dá. Agora tem outro problema também na nossa comunidade evangélica. Se é de graça, não presta. É de graça, é muito barato, não vale muita coisa, então não vou participar não. Se fosse mais caro, eu participava. Eu ouvi isso. Não, eu ouvi isso mesmo. Quanto que é para participar do curso do irmão lá? Então, irmão, nós temos aí um projeto. Esse projeto é voltado para alcançar as pessoas, todas as pessoas. Nosso projeto é mais uma contribuição voluntária. Então faz o seguinte, né? Irmão, daqui a pouco, e aí, irmão, o senhor procurou? Não, estou fazendo lá, não, que é tanto, é R$1.200 por mês, mas os doutores, não sei o quê. Olha só, rapaz, aqui, não, lá 1.200, paga. Aí tem que ir, tem a despesa da condução, e tem toda aquela metodologia. Então vá, Deus abençoe, e se torne o melhor mestre que você puder. Não tem problema, a amizade é a mesma, tá? Então aqui o Justino, quando o filósofo cobrou dele, ele falou, como assim você está me cobrando? Você nem me ensinou, você quer me cobrar? Nem é tudo isso, você está me cobrando tudo isso para quê? Em seguida, ele tentou um seguidor de Pitágoras, mas esperava que Justino estudasse música, astronomia e geometria antes de vir a ele para filosofar. Justino ficou impaciente e, em vez disso, foi a um conhecido platonista. Quer dizer, tem gente que está procurando conhecimento, que a gente já pode receber essa palavra. Tem gente, meus irmãos, que realmente ele tem vocação no Evangelho para várias coisas, mas ele quer explicação da fé. Então o que vai fazer Deus? Eu me lembro quando eu busquei ao Senhor pela primeira vez, porque eu conheci um rapaz, e o rapaz ele era afastado da igreja. Ele era afastado da igreja, a gente estava jogando vôlei, né? Depois parou toda a moçada lá, eu estava começando a ir para a igreja. Aí ele pegou a Bíblia e ele começou a explicar a Bíblia. Aí eu perguntei para ele, rapaz, qual que é o dom que Deus te deu? Porque a gente é da igreja pentecostal, né? Qual que é o dom que Deus te deu? Aí ele falou, bom, quando eu estava na igreja, Deus tinha me dado o dom da palavra. Aí eu perguntei, o que é o dom da palavra? Não sei, eu abro a Bíblia e sei explicar. Esse é o dom da palavra. Aquela mesma noite, eu fui para casa, tomei banho e fui orar. Aí eu dobrei o joelho lá no meu quarto. Eu tinha 18 anos de idade. Eu dobrei o joelho no meu quarto e falei, Senhor Deus, eu quero ter o dom da palavra. Eu quero ter o dom da palavra. Eu quero abrir a Bíblia e entender e explicar o que ele está dizendo. É isso que eu quero, dom da palavra. É assim que eu orei, uma oração rápida. Estava com sono, fui dormir. Aí eu fui dormir, dias depois eu fui numa vigília. Aí na vigília eu tive uma visão, e na visão eu vi uma Bíblia aberta, e é uma Bíblia que tinha uma capa de couro com detalhes de ouro, a Bíblia. Aí a Bíblia pegou e se abriu assim. Quando ela se abriu, uma luz tomou conta do universo todo, iluminou o universo todo, só a Bíblia se abrindo. Foi a visão que eu tive numa vigília que eu fui participar. E depois eu vi um vaso de barro com detalhes em ouro também. Aí esse vaso ele veio de longe, aí ele pegou e despejou um líquido grosso, sabe, bem denso, um azeite bem denso mesmo, mas era pastoso, sabe, quando você faz aquela pasta, pastoso, e embaixo tinha uma tigela assim, ó. Aí ele começava a descer na tigela, e a tigela não transbordava, e o azeite ficava descendo no
tempo todo. Então eu tive essa visão aí. Depois dessa visão eu falei, Senhor, eu queria estudar a palavra de Deus. Se eu queria estudar a palavra de Deus, eu não sei o que eu vou fazer para estudar a palavra de Deus. Eu ia para a escola bíblica dominical, aí durante 40 minutos tinha um irmão lá que explicava as coisas, eu comecei a entender o que ele estava explicando, mas eu queria conhecer mais. E um dia eu estava lá no ponto de ônibus, no terminal, com a Bíblia, estava lendo a Bíblia direto, aí eu conversando com esse irmão, aí eu falei, e aí, rapaz? Tudo bem, Pai do Senhor, a gente congrega na mesma igreja, então eu queria estudar a palavra de Deus, mas eu não sei como que fazer. Então, lá no fundo da nossa igreja tem um seminário teológico, todos os sábados, 5 horas da tarde. Se o irmão quiser, o seu irmão aparece lá. Chama-se NEPRET, Núcleo de Ensino Pré-Teológico. Lá fui eu, para o NEPRET. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o mundo da teologia. E pronto, não parei mais. Então, o que acontece? Você pede a Deus conhecimento de Deus, Ele vai te ensinar os rudimentos e vai colocar pessoas no seu caminho. Estas pessoas são as pessoas que Deus vai usar para poder estar orientando você no conhecimento das coisas de Deus. Pessoas, mas tem que investir. Aconteceu com o Justino também. Procura de um lado, procura do outro, procura de um lado, procura do outro. Encontrou esse tal de Pitágoras, de pitagorista, tá? Aí o pitagorista falou, antes de você aprender a nossa filosofia, você tem que aprender isso, aquilo outro. Aí ele falou, não é o que eu quero conhecimento direto. Não quero ficar fazendo cursos intermediários, eu quero ir diretamente para o conhecimento das coisas, tá? Então ele fazia o maior progresso diariamente, tá? E deixa eu escrever aqui, ó. Vou ler esse texto dele, que eu dou o horário, para explicar. E qual que é a importância do Justino? Depois que ele vai ter um encontro com o Evangelho, ele vai ter. Ele procurou, até que um dia esbarrou com um pregador do Evangelho. Aí o pregador do Evangelho foi um desaforo para ele, porque pregava o Evangelho e penetrava nas questões mais enigmáticas da vida. O Evangelho tem respostas. Agora a gente tem que ir atrás da resposta. O Evangelho tem respostas. Ele dá uma resposta mística, uma resposta espiritual. É a resposta do Espírito Santo. Você vai buscar a palavra de Deus, ela vai lhe dar a resposta. Se você vai aceitar a resposta de Deus ou não, é outra coisa, mas está lá. Então o Justino encontrou com o pregador apresentou o Evangelho, e ele não conseguia resistir ao pregador do Evangelho, porque era um apelo para coisas absurdas, para ele crer. Converteu-se, e o que ele fez com todo o conhecimento que ele tinha antes? Colocou a serviço do Evangelho. Tudo aquilo que você sabe da vida, das coisas, das ciências, você traz cativo a Jesus. Você traz para o Evangelho, aplica. Então tem pessoa que tem faculdade de Direito, não tem? Coloca aos pés do Senhor. Eu tenho faculdade de Pedagogia, coloque aos pés do Senhor. Eu tenho faculdade de Enfermagem, coloque aos pés do Senhor. Eu sou formado em Engenheiro, coloque aos pés do Senhor. Eu sou arquiteto, coloque aos pés do Senhor. Você pega os seus dons, vocações e talentos naturais e traz para o Evangelho, coloca aos pés do Senhor. Pronto, agora o Senhor vai santificar sua vocação e vai usar na obra dele com glória. Músicos, né? Tem músicos extraordinários aí que trabalham a música com maestria. Ele é refinado a 1 quilômetro, ele ouve a nota, e ele sabe que nota que é, que instrumento que é. Vem para o Senhor. O que ele vai fazer na igreja? O que você vai fazer com essa pessoa na igreja? Ele já tem um talento natural, ele vai colocar aos pés do Senhor, vai ser instruído no Evangelho, que nem Priscila e Áquila fizeram com Apolo, que era um orador de primeira. O que fez Apolo? Pegou os talentos dele e colocou para o Senhor. Você vai pegar essas pessoas que têm talento e põe para trabalhar com maestria, sabe? A gente tem aqui o nosso irmão, o Nelson, né? Uma pessoa que você vê assim a simpatia que ele é, o talento que ele tem para lidar com as pessoas. Então, mas é só se tiver diploma? Não é só se tiver diploma, qualquer talento que a pessoa tenha. Ele é vendedor, ele trata com clientes de todas as classes sociais e com gerentes exigentes, ele tem conhecimento de mercado. É uma pessoa que você integra na igreja, sabe? Pessoas que trabalham aí com manicure, corte de cabelo, os irmãos que são pedreiros, trabalha no mercado, atendendo clientes, né?
pessoas que trabalham na faxina de empresas, quer dizer, consegue limpar uma empresa inteira, um prédio inteiro. Quer dizer que a pessoa tem conhecimento aí de manipulação de produtos de limpeza química, sabe? Tem gente que é tesoureiro, que ele é secretário, ele trabalha no departamento de cobrança, outro trabalha no marketing, telemarketing. É gente que tem talento no mundo bastante, veio para o Evangelho e fica aqui. Por que fica aqui? Porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa na igreja e ele querer a igreja para ele. Tem medo não, tem que ter orientação, né? A igreja tem pastor, tem pastora, tem ministério, então tem que desenvolver essa turma aí, e o ministério deslancha, hein? O Senhor abençoa muito. Esse aqui tem 5 talentos, aquele tem 2, ele tem 1, então você vai trabalhando com todos. Uma vez eu falei para um pastor que ele estava me perseguindo, porque eu ensinava teologia, aí ele começou a me perseguir. Todo culto ele falava contra a teologia, toda a pregação, ele olhava para mim, olhava para o auditório e falava contra a teologia. Um dia entramos assim num gabinete que não tinha gabinete, era uma portinha onde a gente contava as ofertas. Aí ele, conversando com ele, falei: pastor, o que o senhor tem contra a teologia? Ah, não tenho nada contra a teologia. Como não tem nada? Toda pregação o senhor fala contra a teologia. Só tem uma pessoa que faz teologia nessa igreja, uma, só tem uma. Eu fico no Zoom, entendeu? O senhor fala isso aí, todo mundo sabe que é contra mim. Pastor, faz o seguinte, aproveita os talentos que Deus me deu e usa eles. Bem? O senhor pega o talento que Deus me deu, eu coloco aos pés do Senhor, o senhor usa. Não estou pedindo todas as oportunidades da igreja, eu estou dizendo o seguinte: para de falar contra, usa ao seu favor. O talento não é para mim, o talento é para a igreja, então o senhor pega e usa para a igreja. Não, o irmão está entendendo errado, que não sei o que. Nunca mais ele falou contra a teologia, nos tornamos amigos. Mas teve que ter essa entrevista, né? Ele parou, né? Tá meio feio. Ele usava bigode. Eu falei assim: o senhor é o único homem que tem bigode nessa igreja, então eu vou subir no púlpito e vou falar que eu não gosto que usa bigode, porque o diabo se esconde no fio do bigode. É lógico que eu nunca falaria isso, né? Então, essa entrevista foi bastante salutar, nos tornamos amigos depois. Então, o que acontece? Tem talento, põe para trabalhar, né? Põe para trabalhar, né? Lógico que com a devida orientação e supervisão, por causa dos oportunistas, mas não precisa ter ciúme do talento de ninguém. Aconteceu aqui com São Justino. Ele teve um encontro com Jesus, pegou tudo aquilo que ele sabia, colocou aos pés do Senhor Jesus e tornou-se Justino mártir. Por que mártir? O Império matou ele. O Império matou ele. No tempo dele havia uma perseguição contra o cristianismo dos hereges. Os hereges perseguiam a fé. Aí ele escreveu assim: nós temos sido ensinados que Cristo é o primogênito de Deus, e temos declarado que acima dele há o Verbo, ou razão, de quem toda a humanidade compartilha. Aqueles que viveram razoavelmente com o Verbo são cristãos, embora eles tenham sido chamados de ateus. Por exemplo, entre os gregos, Sócrates, Heráclito e homens como eles, e entre os bárbaros não gregos, Abraão e muitos outros, cujas ações e nomes nós agora deixamos de relatar, porque sabemos que seria tedioso. Então vou terminar. O que acontece? Eu falo para vocês que o conhecimento de Deus, ele chega num nível, pastora, irmãos e irmãs, o conhecimento de Deus chega num nível em que ele vai desafiar aquilo que é o rudimento, o fundamento. Qual que é o rudimento e o fundamento? Que cristão é aquele que aceita Jesus como Salvador, que faz parte de uma comunidade e está em comunhão com a igreja. Isso é cristão. Passou pelas águas do batismo e tem direito de participar da Santa Ceia. Isso é cristão. Pro forma, tá bem? Cristão pro forma, é identificado com a igreja. O que faz aqui o Justino? Ele fala: sabia que tem cristão que não tem a forma de cristão, mas que ele é cristão? Como que ele é cristão? Aí ele exagera e fala: Sócrates era cristão. Não, Sócrates não é cristão. Abraão era cristão. Não, Abraão não era cristão. Nem Moisés era, não, Moisés era cristão. E não somente esse, todos aqueles que participam do Verbo, que é Jesus,
Todos esses que participam do Verbo, estes são cristãos antes de Cristo. São pessoas a quem a palavra de Deus visitou, iluminou, deu para eles os conteúdos do Evangelho, mas não a forma. Forma é essa que a gente tem aqui. Eu tenho paletó de crente, discurso de crente, eu tenho até carteirinha da convenção de crente, até me chamam de pastor, então eu sou cristão. Mas existem pessoas que eles têm o Evangelho dentro deles, no comportamento e na mente deles, mas não tem a carteirinha nem credencial. Não tem. É aquilo que eu falei. Você vai para o conhecimento de Deus que desafia o seu dia a dia de entender as coisas. Desafia, um desafio muito grande. Ele vai dizendo que a semente de Logos, a semente da palavra de Deus, ela desceu sobre todos os homens. Todos os homens têm a visitação do Logos. Falta receber ainda a informação do Evangelho. Vocês vão ler um livro um dia chamado Fator Melquisedeque, tá? Eu já falei desse livro uma vez, eu estou falando dele de novo. Fator Melquisedeque. Porque Melquisedeque era um cristão. Ele era tão cristão que ele é comparado com Jesus, dizendo que assim como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, e sem dúvida nenhuma, aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado, Melquisedeque é maior do que Abraão. E está dizendo o seguinte: e Melquisedeque ele se compara com o filho de Deus, porque não tem genealogia, nem pai, nem mãe, nem início nem fim de dias, e que foi chamado diretamente por Deus. Melquisedeque foi chamado por Deus, e ninguém toma essa honra para si, senão aquele que é chamado por Deus. Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, para os irmãos terem uma ideia, ela é uma carta que ela tem uma teologia, que ela é uma teologia de um degrau acima, tá? Um degrau acima. Não é que o restante da Bíblia é um degrau abaixo, não é isso. Só que ela tem uma teologia que ela te eleva a espiritualidade um pouquinho acima. Alguns vão dizer que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo, tá? Apolo, que era levita, natural de Alexandria. Bem, ele era alguém que tinha conhecimento da doutrina que a gente chama de alegórica, tá? Então ele era de Alexandria. Alguém vai dizer isso. Por quê? Por causa que a teologia que você tem ali, você não tem no Novo Testamento inteiro. Você não tem a teologia do autor aos Hebreus, você não tem ela espalhada lá nas outras cartas de Paulo. Não é do mesmo conteúdo. Porque o autor aos Hebreus ele não escreveu para uma comunidade, que nem a Paulo escreveu aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Gálatas. O autor aos Hebreus escreveu uma carta aos Hebreus. Aos Hebreus. E ele era de Alexandria, um judeu natural de Alexandria, mas o nome dele era Apolo, um nome grego. Então você tem uma teologia na carta aos Hebreus que você não tem nas outras cartas. Isso é um desafio. E na carta aos Hebreus ele fala que Melquisedeque foi chamado diretamente por Deus, assim como Levi foi chamado diretamente por Deus, porque ninguém toma essa honra senão aquele que é chamado por Deus. Aí ele compara Jesus não com Levi, ele compara Jesus com Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo, é um cristão. É um cristão no Velho Testamento, como Abraão é cristão também no Velho Testamento, como Isaías é um cristão no Velho Testamento. Tem nome de cristão? Não. Aí se amplia a pergunta, porque ele é um filósofo, tá? Justino é um filósofo. Qual que é a pergunta? Da mesma maneira que existem cristãos no Antigo Testamento, mesmo que não tenha o nome de cristão, será que tem cristão em outras culturas fora da Bíblia? Justino diz: tem, porque a semente do Logos, a semente da palavra de Deus, desceu sobre todos os homens. Aí o Justino vai dizer o seguinte: onde houver uma verdade, uma só verdade, ela pertence a nós, os cristãos. Nós temos que ir lá e resgatar essa verdade. É o livro do Fator Melquisedeque que eu falei para vocês. Os missionários chegavam em algumas comunidades, quando chegavam lá, já havia um proto-evangelho. Quer dizer que não era o evangelho formal, mas a mesma doutrina que se ensinava na igreja, aquele povo ensinava lá também. Então aquele povo ensinava, só não tinha o nome de Jesus e de igreja. O que fizeram os missionários? Ao invés de combater, usaram para fazer uma ponte entre o evangelho e aquela cultura. Tem pontos negativos na nossa cultura humana, tem pontos que a gente não pode ressaltar, é negativo, mas tem pontos positivos. Então o que faz o intelectual cristão, o filósofo cristão, o pregador cristão? Ao invés de ficar batendo contra
aquilo que é negativo, o que você faz? Reforça o que é positivo. Você reforçando aquilo que é positivo, você ganha simpatia. É mais fácil você pregar a palavra com gente que é simpático com você do que com gente que é antipático. Eu vou montar uma banquinha aqui na Praça da Sé, em frente à catedral da Igreja Católica, e vou sentar madeira nos ídolos. Vou arrebentar aqui, falar, pronto. Aí eu vou ficar ressaltando o ponto negativo, que eu acho negativo, da Igreja Católica, e deixo de anunciar o Evangelho. Outros irmãos e irmãs mais ilustrados nesse assunto, bom, essa turma que gosta de música sertaneja, não é? Bruno Marrone, né? Vitor e Lero, Maiara, a Rocha, que mais que eles gostam, né? Sofrência, eles gostam de música, e eu sou músico, eu sei tocar música sertaneja, então eu vou pegar mais ou menos o ritmo, né? E vou começar a tocar minha viola aqui, meu violão, eu e mais meu parceiro aqui, né? Quem que é meu parceiro? Quem quer ser meu parceiro? Então eu vou tocar o meu violão aqui e eles vão pensar que eu estou tocando música do bailão, mas não estou só tocando meu violão e vou entoando a minha canção. Vão se aproximando e quando pensam que não, estão ouvindo lá uma música adaptada para a pregação do Evangelho. Mas isso é mundanismo, isso é sincretismo religioso. Se você continuar investindo nisso, vai ganhar um dinheiro para manter a sua igreja de pé. Mas como estratégia para atrair a atenção, a simpatia, explorar aquilo que é cultural e bom, o Justino fala, vamos usar isso aí, vamos ser inteligentes. Os irmãos têm um banner aqui, que isso aqui é estratégia de marketing muito bom, isso aí é utilizado nas grandes empresas, tem um banner aqui, vamos utilizar. Então, isso aí que é saudável, que não agride o Evangelho, Jesus não se incomoda com isso, tem que ser utilizado sim, com o devido critério, né, com o devido respeito, tem que ser utilizado. Muito tempo se combateu aí o uso da televisão, não foi? O uso da televisão, e agora? Agora a gente paga caro, muito caro, para ter um programa de televisão, e é tão caro que pouca gente tem, e quem tem ainda ensina umas barbaridades, né? Mas se a gente tivesse condições de colocar um programa na TV para ensinar a palavra de Deus de uma maneira salutar, seria bom. Não tem, então o que tem? Tem a internet que é de graça, não tem? Não tem o YouTube que é de graça, o Facebook é de graça, não tem as mídias sociais que é de graça. Faz um programa de qualidade, produz, coloca lá, faz a divulgação e vai alcançar da mesma maneira. É pecado? Não é pecado. Não é pecado. Então é isso que a gente começa a aprender aqui hoje com Justino Mártir. O Justino vai dizer o seguinte: se houver verdade em algum lugar no mundo, essa verdade pertence a nós cristãos. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá resgatar, meu irmão. Nós vamos lá resgatar. Você está conversando com um amigo de empresa, seu amigo de empresa tem algum conhecimento da palavra de Deus que ele ouviu lá no centro de Macumba, o que o pai de santo falou do Pai Nosso lá no centro de Macumba. Mas é centro de Macumba, né? É do espiritismo, é do não sei o que lá. Ao invés de você já chegar arrebentando com o que tem lá do espiritismo, Pai Nosso, qual que é o Pai Nosso que você conhece? É esse aqui, olha aqui, sabia que está escrito aqui, e que o Pai Nosso faz parte de um sermão do Senhor Jesus, e que o sermão tem esse ponto, esse, vai pregando aos poucos, vai conquistando aos poucos, vai compartilhando a marmita com ele, né? Dia a dia. Quando ele estiver tomando o trago dele lá, que ele toma um aperitivo na hora do almoço junto, ao invés de falar do aperitivo, elogia o cheiro da comida, né? Em vez de ficar falando contra a cachaça, fala a favor da comida. Então você vai ser mais simpático. Tendo a simpatia, você consegue trazer para o ambiente de culto. No ambiente de culto, entra-se em contato com o povo de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a comunidade de Deus, e um dia, quem sabe, ele aceita Jesus, é batizado e abandona a cachaça, o cigarro e uma vida sem Deus, com paciência. Pode ser. Isso aqui é o que vai ensinar para nós aqui o Justino. Então estudar a história da igreja é bom por causa disso aí. A gente aprende com gente que tem essas experiências. Tá bom?